que nos impede de confiar em Deus? Vamos bater um papo sobre isso? Então continue assistindo. Olá, seja bem-vinda, princesa, a mais um vídeo aqui do canal Cartas para Princesas. E é uma alegria, realmente é uma honra poder estar aqui falando com vocês sobre a vida sentimental. Então, eu te pergunto, o que impede de confiarmos em Deus? Como nós estamos falando nessa série sobre vida sentimental, então vamos focar mais nessa parte. Mas é claro que tudo aqui que vai ser falado cabe em qualquer área da nossa vida. Então, o que nos impede de confiarmos em Deus? Mas antes de falarmos sobre isso, eu gostaria de fazer aquele pequeno lembrete para que você se inscreva aqui no canal se você gostou. Não deixar também de comentar, compartilhar com as amigas e curtir o vídeo. E é claro, também aqui embaixo, na descrição, tem o link do nosso Instagram. Também não deixa de seguir a gente lá. Lá a gente compartilha também bastante conteúdo que é falado aqui no YouTube, é falado lá no Instagram e vice-versa. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu sei que em algum momento da nossa caminhada na fé cristã, a gente se depara com momentos que a gente duvida um pouco do agir de Deus na nossa vida. Então, tem momentos que a nossa fé dá aquela enfraquecida e a gente começa a duvidar, a achar que, acho que Deus não se importa muito comigo nessa área. Até porque às vezes passamos por situações que não dão certo, por decepções amorosas, desilusões, e acabamos achando que, acho que Deus não está muito interessado nessa vida, então, enfim, fazer o quê? Ou quando a gente realmente começa a duvidar do agir de Deus. Poxa, será que Deus realmente vai agir nessa área? Será que Deus está ouvindo a minha oração? E é normal a gente se questionar, é claro que não podemos duvidar do agir de Deus, mas ter dúvidas é normal. Eu aprendi isso uma vez e isso me marcou muito. Ter dúvidas não é o mesmo que duvidar. Porque quando a gente duvida do agir de Deus, a gente não está colocando a nossa fé. A gente realmente está ali desacreditando no poder de Deus. Mas quando a gente tem dúvidas, algumas perguntas, não há problema nenhum até a gente questionar a Deus. Eu vi recentemente no Instagram de um pastor de uma igreja, ele falou assim, olha, não tenha medo de fazer perguntas a Deus. E às vezes a gente fica naquela insegurança, será que eu devo não perguntar? E vemos aqui exemplos na Bíblia de homens que perguntaram ao Senhor, como Abraão, Moisés e tantos outros homens que conversavam com Deus. E isso é interessante, eu vou até fazer não é o que está planejado, mas eu vou falar aqui que nosso relacionamento com Deus é isso, é uma conversa. E Deus quer ouvir o teu coração, Deus quer ouvir sim os teus questionamentos, as tuas dúvidas, as tuas inseguranças. Então isso é um relacionamento com Deus, onde você pode ser totalmente sincera com Ele. E além do mais, Ele conhece o teu coração, Ele vê, Ele sonda. Então até as partes mais obscuras da nossa vida, Deus sabe. Então não há problema nenhum em abrir o seu coração. Pelo contrário, abra o seu coração ao Senhor e fale, leve a Ele todos os seus questionamentos. Não há problema nenhum, faça isso. E aí eu quero tocar nesse assunto. Por que é difícil confiarmos em Deus? Ainda mais na área sentimental. Porque o que nos impede? E é claro, a gente não pode deixar de falar da Bíblia, da palavra. E aqui nos nossos vídeos, nós sempre vamos falar da palavra de Deus. Até porque é ela que nos revela quem é o nosso Deus. Então não há como fugir da palavra de Deus. E eu separei 2 versículos. 2 passagens. Não, uma passagem, 2 versículos. Não, e um versículo. Eita! Cortei, produção. Eu separei uma passagem que está lá em Mateus 14, que é muito conhecida, em verso 22, que fala que Jesus anda sobre o mar. A passagem realmente é muito conhecida, que vai mostrar que Jesus, eu não vou ler toda para o vídeo não ficar muito longo, mas resumindo, Jesus pede para que seus discípulos entrem no barco
enquanto ele fosse, que os discípulos fossem adiante, e ele queria orar sozinho, né? Então Jesus fala assim para os seus discípulos para pegar o barco, enfim, navegar um pouquinho, e Jesus queria passar um tempo sozinho orando. E aí caiu ao entardecer, né? O barco já estava a uma certa distância. E aí de repente veio um vento, e o vento começou ali a açoitar as ondas, e o barco começou ali a dar aquela balançada. E aí de madrugada Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Então os discípulos ficaram apavorados, né? E eles ficam assim, meu Deus, é um fantasma, né? Imagina, aquela noite, tudo escuro, e de repente vem um vulto, acharam que era um fantasma. E aí eles, tomados de medo, eles começaram a gritar, e Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Aí Pedro, corajosamente, né, aquele ímpeto de Pedro, como a gente sabe, ele fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Então Pedro ali, bem corajoso, pede para que ele andasse também sobre as águas. E aí Jesus fala, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E aí tem um detalhe importante, que diz assim, no verso 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus. Repare só, Pedro viu Jesus andando sobre o mar, e ele também quis andar sobre o mar. E ali ele falou assim, bom, se é o Senhor mesmo, então que eu ande da mesma forma, que eu viva o sobrenatural, porque de fato, andar sobre as águas é viver o sobrenatural de Deus. E aí Jesus o chama, ele fala assim, então venha. Só que em determinado momento, o Pedro, né, foi até Jesus, que a Bíblia vai dizer, foi até Jesus, só que ele começou a reparar na força do vento. Quando ele começou a reparar na força do vento, ele teve medo. E nisso que teve medo, ele afundou. E aí Jesus fala assim, homem de pequena fé, por que duvidou? Bom, o que eu posso inferir à luz da palavra é que o que nos impede de confiar em Deus é quando nós olhamos as circunstâncias. É quando a gente vê que tudo à nossa volta realmente parece que não vai dar certo. Que tudo é contrário ao propósito, né, aquilo que nós desejamos. Então Pedro começou a olhar o vento, as ondas, aquela tempestade. Ele viu ali aquela situação e ele começou a duvidar, não, peraí, isso aqui é muito maior do que o poder de Deus. Porque Pedro, quando foi foi até Jesus, ele foi sob a palavra de Jesus, e a palavra de Jesus tem poder. Então ele foi debaixo do poder de Deus. E aí ele começou a olhar, reparar a volta, a circunstância em volta. E com isso ele começou a ter medo. Ele tirou o foco de Jesus, do poder de Deus, daquele sobrenatural, e começou a olhar ali aquela realidade. E quando ele sentiu ali, imagina, né? Tá tentando até imaginar. Porque dá medo. Eu não sei se você já teve numa situação parecida, claro que não andar sobre as águas, mas de andar num barco, enfim, quando o barco ali se agita, dá um certo medo, dá uma apreensão. E aí a gente começa, meu Deus, começa a imaginar o pior. Eu sou a primeira a imaginar uma situação a pior, a mais desastrosa possível. E aí Pedro começou a ter medo. E aí Jesus, claro, começou a afundar. Ali ele já saiu do sobrenatural e foi para o natural. E aí Jesus fala, homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, eu acredito que Jesus esteja falando assim, por que você deixou de olhar em mim? Por que deixou de confiar no meu poder, na minha palavra? Então, quando a gente começa a ver a situação ao nosso redor, tudo está contrário.
parece que assim, olha, realmente a gente já dá logo a sentença, não vai dar certo, tá? É um relacionamento errado atrás do outro, enfim. Como eu vou confiar em Deus? Como é que eu vou começar a realmente ou manter a fé de que vai dar certo? É quando a gente deixa de olhar para Jesus. A gente começa a duvidar do poder dele porque a gente deixa de olhar para Jesus. E quando a gente deixa de olhar para Jesus, a gente deixa de conhecê-lo. E aí é nesse ponto que eu quero tocar, que está lá em Salmos, capítulo 9, verso 10. Diz assim, Salmos 9, verso 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Aqui, Davi está dizendo o seguinte, os que confiam em ti são os que conhecem o teu nome. Então, uma forma da gente confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida é conhecendo Deus. Não há outro jeito. E quando a gente deixa de conhecer Deus, a gente começa a duvidar se realmente Deus tem poder para fazer, para mudar. Não tem outro jeito. É conhecendo o Senhor através da palavra, do relacionamento, da comunhão, é que a gente vai realmente conhecendo os atributos de Deus, o caráter de Deus, e com isso vai aumentando a nossa fé. Não há outra forma. Então não tem como a gente confiar em alguém que a gente não conhece, não é mesmo? Assim, em relações aqui humanas, como é que a gente vai confiar numa pessoa, contar algum segredo, enfim, confiar algo da sua vida particular a alguém se você não confia? Você não sabe se aquela pessoa tem caráter ou não, se aquela pessoa não vai passar adiante. Não tem como, a gente não consegue confiar em qualquer pessoa. Da mesma forma é com o Senhor. Como é que a gente vai confiar em Deus se a gente não conhece o Senhor? É aí que está a chave. Claro que são vários fatores, mas estou levando a esse conhecimento, a falta de conhecimento que nos impede de confiar no Senhor. Se lemos as Escrituras, vemos o Senhor nos chamando, me busquem, procurem me conhecer. Eu estava até vendo aqui, acho que Jeremias, que Deus fala, né? Se quiser se gloriar, glorie em me conhecer. Então, o tempo todo o Senhor está falando, está chamando, ei, me busca, vem me conhecer, senta aqui comigo, conversa comigo, né? Abra a palavra, porque o Senhor se revelou na palavra. Então, uma forma da gente conhecer, acho que é a máxima da gente conhecer o Senhor é lendo as Escrituras, não tem jeito. E aqui Jesus fala para Pedro, homem de pequena fé, porque duvidou, porque deixou de olhar para mim. Pedro já estava um tempinho andando com Jesus, então já conhecia o poder, os milagres, o sobrenatural que Jesus fazia naquela época. Só que o que fez ele vacilar na fé dele foi quando ele começou a reparar na força do vento. Então, realmente, há momentos que vem um vendaval e a gente não espera, né? A gente não... Às vezes a gente vem assim, de um ímpeto, e aí a gente começa a questionar, mas será que, né, Jesus me ama? Será que Jesus se importa? E aí, se a gente começar a reparar muito nas circunstâncias, no que está dando errado, a gente vai duvidar, a gente vai parar de confiar em Deus. E Deus está aqui nos chamando a confiar nele. Porque se a gente olhar as Escrituras, a gente vai ver que Deus é um Deus poderoso, é um Deus do impossível, é um Deus que muda as circunstâncias. E vou te falar, essa circunstância que você está passando hoje, ela é passageira, totalmente passageira, ela não vai ficar. Porque a gente tem a sensação de que não vai acabar. Aquele momento, aquela luta, parece que não vai ter fim, mas ela vai ter fim. E às vezes essa luta vem, essas situações vêm para justamente provar a nossa fé. Então pode ser que Deus esteja ali provando a nossa fé. Puxando aqui para a vida sentimental e para concluir esse vídeo. Olha, imagina, até ouvi acho que do pastor Lucinho, que ele falou assim, mas
Se Deus resolveu o maior problema do mundo, que foi o pecado, como é que ele não vai resolver algo na sua vida? Ainda mais se tratando da vida sentimental. Deus é o mais interessado em colocar uma pessoa ao seu lado e constituir uma família. Até porque é da vontade de Deus que tenhamos uma família, que venhamos casar um dia e ter filhos. É da vontade de Deus. Então, primeiro, não tenha dúvidas de que Deus... será que Deus quer realmente que eu case? Quer. A não ser que você não queira. Bom, eu realmente acho que casar não é pra mim, não quero. Existe esse celibato, tudo bem? Então, mas se você tem esse desejo de casar, então Deus quer que você case. É da vontade dele. Então, se é da vontade dele, vai se cumprir. E procure esse tempo que você tá sozinha, que teve alguma decepção amorosa, enfim, que a sua fé vacilou um pouco nessa área, comece realmente a buscar o Senhor. Não tem outro jeito. Procure conhecer o nome dele. E a Bíblia fala que nome se refere aos atributos, né, as características da pessoa. Então, o nome, por exemplo, Jacó. Jacó é usurpador. E quando a gente lê a história de Jacó, tem tudo a ver com ele, é um usurpador. Depois, Deus vai mudar o nome dele para Israel. Então, ou seja, quando ele muda o nome, mudou a identidade dele, mudou, assim, o caráter, né, a personalidade de Jacó. Então, da mesma forma, Deus, se você pesquisar, o nome de Deus leva tantos nomes, né? Salvador, Senhor é minha bandeira, enfim, o Senhor é provedor. Eu não sei de cor, infelizmente, mas o nome está atrelado às características. Então, quando você começa a conhecer os atributos de Deus, tudo vai mudando. E aí a sua fé vai aumentando. Porque, como foi dito no início, não tem como a gente confiar em alguém que a gente não conhece. Então, procure conhecer o Senhor. Procure ver como é que ele age, como é que ele pensa. E isso ali vai aumentando. O Espírito Santo vai começando a trabalhar no seu interior para confiar nele. É como aquele grãozinho de mostarda. A nossa fé ela pode começar pequenininha como um grão. E com isso ela vai aumentando. Mas ela só aumenta conforme a gente vai caminhando com o Senhor e a gente vai conhecendo. Como diz lá em Oséias, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é dia após dia, é de glória em glória. Então não se sinta mal ou culpada por estar duvidando do Senhor. A fé, temos crises de fé, ela vem, ela é normal, mas não fique olhando para as circunstâncias, porque senão a sua fé vai realmente ficar abalada e no momento da adversidade você vai se mostrar pequeno, né? Você vai se mostrar sem força. Então prossiga em conhecer o Senhor, é fundamental. Amém? Que tudo que a gente passa na nossa vida é para o nosso bem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e o temem. Então, pensa que o que você está passando no momento vai te fortalecer. Pode até ser que Deus esteja te chamando realmente, te fazendo esse convite a estar no secreto com Ele, a você conhecê-lo um pouquinho mais. Eu não vejo outra forma, não vejo outro motivo. Então, se você teve ali uma decepção ou várias decepções, enfim, ou terminou um relacionamento, você está machucada, vai aos pés do Senhor. Ele que vai te curar, Ele que vai trazer essa libertação, toda a mágoa, enfim, raiva que tiver, o Senhor vai limpar. Ele vai começar a se revelar ainda mais para você. E com isso, você conhecendo o Senhor, você vai começar a ter confiança. Não, eu sei que meu Deus muda as circunstâncias, eu sei que meu Deus fará, eu sei que Ele é homem que não mente, né? Nem se arrepende. Então, por isso que é importante. Princesas, não vejo outra razão de não buscar o Senhor, de não conhecer. E aí a sua fé aumenta, eu tenho certeza. Aproveite esse momento para buscar ainda mais o Senhor. Seja como Maria, aos pés de Jesus, quando ele chega na casa dela e Marta está ali, super atarefada, mas Maria está aos pés do Senhor. E aí Marta,
Ela vai dizer assim: ué, Senhor, não te incomodas que eu esteja aqui trabalhando, te servindo e Maria não fazendo nada? Aí Jesus vai dizer assim: olha, Marta, Marta, né? Porque tá tão atarefada, fadigada. Uma coisa é importante. E Maria percebeu. E não vai ser tirada dela. Então, assim, pode ser realmente um convite de Jesus a estar nos pés dele. A começar a ouvir o que ele tem a dizer, a começar a conhecê-lo. E é nisso que você vai passando esse momento com o Senhor. Não vejo outra coisa a não ser a sua fé sendo fortalecida e aumentada. Amém? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar. Se falou muito ao seu coração, por favor, comente. Não deixe de curtir. E conte também a sua experiência. Enfim, nós queremos ouvir você. Então, até o próximo vídeo. Um grande beijo e até mais.